Apocalipse, capítulo de número 6, a partir do versículo 1. Hoje eu vou falar aqui sobre os 7 selos que já estão sendo abertos. O primeiro selo fala assim: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Aleluia. vem. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Aqui a Bíblia fala, no primeiro selo, que João, ele viu e ainda mais ele ouviu, como se fosse uma voz de trovão, uma voz forte, que dizia assim: vem, quando o cordeiro, ou seja, Jesus, abriu o primeiro selo. E aqui ele vem dizendo que viu um cavalo branco. Em cima desse cavalo branco estava um homem, um cavaleiro, com um arco na sua mão e também com a coroa na cabeça. E ele saiu vencendo para vencer. Ou seja, esse daí é o anticristo, ou seja, a besta, que vai vir no mundo. Ela que vai vir e ela vai governar no período de 7 anos da grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada para o céu e aqui vai começar um período de sofrimento. Comece a acreditar agora. Ainda é tempo de você se reconciliar com Deus. Ainda é tempo de você aceitar Jesus. E aqui vem falando que ele saiu vencendo para vencer. O anticristo, a Bíblia vem falando que Deus ele vai permitir que o anticristo vença. Ele deu autoridade para poder ele vencer sobre os santos, ou seja, sobre aqueles servos, os servos de Cristo, durante a tribulação. Ele deu autoridade. Mas só que o fim dele vai estar próximo, o fim do anticristo. O segundo selo está no versículo 3, que diz assim: quando abri o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Que vem falando que também João ouviu esse ser vivente dizendo, vem. E ele veio, contemplou naquela visão um cavalo vermelho. Seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra, ou seja, é a guerra. É a guerra. Ele vai fazer que todas as pessoas se matem. Ou seja, numa guerra, que quando acontecem as guerras, muitas pessoas se matam uns aos outros, os adversários, uns com os outros, né? Um país com o outro se mata. A Bíblia fala que se levantará nação contra nação, reino contra reino. E haverá pestes, fomes, epidemias em vários lugares e terremotos também. E aqui vem falando que foi dado também uma grande espada. A espada já é o símbolo da guerra. E esse cavaleiro é a guerra, que hoje você já pode ver as guerras que estão acontecendo no mundo. Isso já é Jesus já viu. O terceiro selo, no versículo 5. Quando abri o terceiro selo, vi o terceiro ser vivente, dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Aqui vem falando que ele viu esse cavaleiro preto com a balança na mão. Aqui fala da balança, esse cavaleiro preto. Mas também fala que ele ouviu uma voz entre os seres viventes, que haviam seres viventes com 4 asas, rostos de animais também. E aí eles viram que uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Isso já está falando na parte da comida também. E não danifiqueis o azeite e o vinho, que já é um dos principais também naquela época. E aqui também diz sobre esse selo, que é a fome. Jesus disse que vai haver muitas fomes em vários lugares. Você vê na Síria está uma guerra na Síria. E lá está acontecendo, lá está havendo fomes também. Muitas crianças passam fome. Pessoas também no meio de desertos ali dormindo, fazendo tipo umas cabanas e se colocando dentro, dormindo,
sem ter o que comer, passando fome ali. Ali algumas pessoas aqui, inclusivemente do Brasil, vão para lá dando as comidas, né, as cestas básicas, para o povo se alimentar. E a fome, ela vai vir. E você já vê que já está vendo. Já está vindo a fome no mundo. Versículo 7 diz assim: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: veio. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, por meio das feras da terra. Aqui vem dizendo também que João viu esse cavalo amarelo, que o nome dele era Morte. O cavaleiro era Morte. E também vem outro, o inferno, outro cavaleiro, ou seja, né, que estava seguindo. E ali Deus, ele deu autoridade para ele sobre a quarta parte. Foi sobre a quarta parte da terra para matar pela fome, pela mortandade, pela espada, né? E por meio das feras do campo, das feras da terra, vai vir a morte. E a morte, você já está vendo, né? Que a morte vem. E vai ser dada autoridade para poder ela matar muitas pessoas, assim como o segundo selo, que uns aos outros vão se matar também. Vai dar essa autoridade. E vai acontecer várias mortes nessa quarta parte da terra. Muitas pessoas vão morrer pela espada, pela fome, no meio das feras da terra. E no versículo 9, que é o quinto selo, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos. E seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vem falando que João viu que aquele altar, ali o altar de ouro, que a Bíblia descreve na presença de Deus, ali ele viu as almas debaixo do altar. Ali era a alma daqueles, dos santos, das pessoas que foram decapitados, ou seja, mortos por causa da palavra de Deus, do testemunho que sustentava, ou seja, por causa que eles eram fiéis, pregavam a palavra de Deus, pregavam a verdade, serviam a Deus, eles foram mortos. Eles estavam ali debaixo daquele altar. Muitos hoje, tem até países, também tem um país, que se falar ali o nome de Jesus, você morre. Você morre. Hoje, mas a Bíblia fala que é necessário que a gente morra por amor de Cristo, né? Deve renunciar. E deve pegar a sua cruz e seguir a Jesus. E eles foram mortos. E a gente tem que ser fiel, porque a Bíblia fala que ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Ele vai dar a coroa da vida, a recompensa para aqueles que foram fiéis a ele. E também eles estavam clamando em grande voz: até quando, ó soberano Senhor, vai vingar o sangue dos que habitam sobre a terra? Por causa que os que habitam sobre a terra, os malvados, os perversos, tinham matado eles. E eles estavam dizendo: Senhor, quando tu vai julgar, Senhor? Tu vai vingar o sangue dessas pessoas que nos mataram, que nos amarraram, que nos fizeram coisas más com a gente, Senhor, aos teus servos, meu Deus. E aí foi dado vestiduras brancas para ele, vestidos assim, vestes brancas, né? E lhe disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que também iam ser mortos igualmente como eles foram. Eu não sei se muitos foram mortos decapitados em forcas. Eu não sei se muitos estão mortos ou vão acontecer assassinatos, vão morrer assassinatos, pessoas tendo facas as pessoas, né? Ninguém sabe disso, mas os conservos deles
também vão ser mortos igualmente como eles foram. E assim foi o que o quinto selo da Bíblia Sagrada fala que vai ser aberto sobre esse período. Agora o sexto selo, no versículo 12, você pode acompanhar lá em Apocalipse 6:12. E agora preste bem atenção a todos agora. Fite bem os olhos aqui agora, sobre o sexto selo que vai haver, que vai ser aberto. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abala pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Aqui, preste bem atenção que aqui nesse sexto selo que vai ser aberto, vai contar que João ele viu quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio, que ele viu a visão, mas ainda vai vir, sobrevindo um grande terremoto que vai acontecer. Primeiramente vai acontecer esse grande terremoto na terra. Depois o sol vai se tornar negro, vai se tornar assim preto, vai se escurecer, e também a lua vai virar toda cor de sangue. Como você vê que uma serva de Deus já falou que vão ser 3 dias de escuridão. A cientistas, eu acho, não é a NASA não, cientistas dizem que é 6 dias. 6 dias. Vai começar amanhã, vai até o dia 22 ou é 21, mas isso não é verdade. Vai vir em breve. Deus disse que vai vir em breve. Ele falou para essa mulher. E disse ainda mais, eu acho, para essa mulher, que ele disse que ele e o filho dele, Deus e Jesus, ele disse que ia visitar cada casa desse planeta nesses 3 dias que vão se escurecer o dia, sol, né? E aqui as estrelas caíram pela terra, vão cair pela terra. Ou seja, eu acho que vai haver uma chuva de meteoros. Se uma estrela cair na terra, como é que pode? Se cair, o mundo acabou. O mundo vai acabar. Mas só que aqui, que as estrelas do céu também pode falar sobre meteoritos que vão cair na terra. Vai ser uma chuva. Pela chuva vão cair as estrelas, né? Que os meteoritos também são aquelas estrelas também, né? Luminosas que passam. Até também pode cair. Quando for na grande tribulação, eles vão cair. Pode cair até agora, né? E aqui também vem falando que eles caem como se fosse uma figueira. Quando o vento vem, balança e os figos verdes caem no chão. Como agora essa planta não tem aqui frutos, né? Não tem frutos. Vem o vento, aqui não tem frutos, aqui ó, tem, né? Só tem mesmo aqui os galhos. Como você vê, o vento vem, aí balança, aí vai caindo na terra aqueles figos verdes. Assim vai vir, assim vai acontecer. Sobre os meteoros, essas estrelas que vão cair na terra, vão causar um grande impacto. E o céu recolheu-se como um pergaminho enquanto se enrola o céu, ó. Assim como um papel, você pega um papel, você vai enrolando. Os céus vão ser abalados. Os céus vão se enrolar como um pergaminho. Você vai ver, a Bíblia nos fala, também aqui Mateus, né? Também vem falando da grande tribulação. 24, Mateus, capítulo de número 24. Você tem a sua Bíblia? Você pode abrir lá em Mateus 24 e ler, né? Tá no versículo 29. Que logo em seguida a tribulação daqueles dias,
o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Você sabe, tem um cientista, uns astrólogos, que diz que a lua, a cada ano, a lua está se afastando do nosso planeta um e meio, né? 1,30 centímetros, 1,5, né? 1,5 centímetros, né? Acho que isso daí é verdade, né? Ou não. Mas a lua não vai dar sua claridade nessa tribulação. O sol vai se escurecer, a lua não vai dar sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, como o livro de Apocalipse vão cair, e os poderes do céu serão abalados. Ou seja, esses poderes do céu, como diz aqui que o céu ele vai se enrolar como pergaminho, então os poderes do céu serão abalados. Vai cair essas estrelas do céu, vai acontecer. E vai vir o Filho do Homem, Jesus Cristo, vindo numa nuvem branca, de vestes brancas. Ele vai chegar e não vai pisar o pé dele nessa terra. Ele vai vir numa nuvem. A nuvem vai abaixar, ele vai estar em cima. E os salvos também vão subir. Subir em nuvens brancas também. Você pode estar zombando agora, nesse momento, que isso é mentira. Ah, isso é mentira, vai acontecer agora. Você acredite. Jesus está voltando. Você já vê os sinais que estão acontecendo no mundo. Creia. Ainda dá tempo de se reconciliar, de aceitar Jesus. Aceite agora uma igreja mais próxima aonde você mora, onde você vive. E também a Bíblia vem falando aqui que os reis da terra, os grandes e os comandantes, eles vão se esconder